Então tá, galerinha. A partir de agora está gravando. Então, oficialmente, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma aula de literatura. Nessa quarta-feira com muito vento e um friozinho gostoso, só que não, né? Eu tô aqui, ó, com a cobertinha no colo, entendeu? Deu uma enganada, eu botei aqui o casaquinho, mas a cobertinha tá no colo. Acredito que vocês estejam ali próximo, né, da minha situação aqui, assim, fazendo quase a mesma coisa. Mas, enfim, hoje a gente vai finalizar, a gente vai fechar a prosa da segunda geração moderna, então vamos fechar mesmo, né, aquela prosa da geração de 30, tá, o romance de 30, para começar, então, a poesia. Eu acredito que a gente não vai iniciar poesia hoje, tá? Mas eu já vou começar a dar umas pinceladas aí das cenas dos próximos capítulos, tá? A Elita falou que o cobertor dela tem pelo e faz miau. Ah, e o Cleo tá aí no teu colinho? Ai, gente, a Elita me contou que tem um gatinho da vizinha dela que adora a minha aula. Ele vem toda vez que eu vou dar aula e fica ali quietinho no colinho dela. Quietinho eu não sei, né? Isso aí eu não conversei com ela, mas, tipo, ele fica ali no colinho dela assistindo a aula. Ai, que fofura. Eu adoro gatinhos, amo gatinhos. Então, pessoal, para encerrar, a gente vai abordar a Raquel de Queiroz. Então, a gente vai fechar assim, ó, com chave de ouro essa geração de 30, o romance de 30, para poder começar a poesia. E aí, hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de algumas histórias relacionadas à literatura da Raquel de Queiroz, falar um pouquinho dela também, e aí a gente abre para discussões, enfim, né? Tudo que vocês quiserem colocar para a prof, coloquem ali no chat. Então, só lembrando aqueles recadinhos paroquiais. Se você tiver pergunta para fazer, levanta a mãozinha, que eu peço para você abrir o microfone e você fala. Se você quiser deixar, né, uma pergunta no chat, um comentário no chat, deixa ali também. Mas, assim, só evitem o chat para conversas paralelas, justamente para que eu não me perca, né? Na última aula eu teve tanta discussão que eu olhei para ler o chat, só que tinha várias coisas que eu não precisava ler, não precisava trazer para discussão aqui, né, na gravação, digamos assim. É claro que se fosse uma aula presencialmente, a gente provavelmente entraria nessas discussões, mas aqui, como é uma gravação, não fazia sentido. E aí eu fiquei perdida, meu Deus, e agora onde é que eu tô? Vocês ficaram me esperando aqui no vídeo e eu tava ali lendo os comentários e não sabia como continuar, mas tá tudo certo, tá? Pessoal, vamos seguir, tá? Vamos seguir mesmo, não tem problema nenhum. Não, mas assim, Vitor, eu gosto quando vocês deixam perguntas, né? Às vezes vocês até deixam perguntas no comentário que eu acabo não abordando no vídeo, assim, na aula que a gente está tratando, mas eu trago para a próxima aula, né? A gente aborda depois, a gente fala depois. Então, toda discussão, toda pergunta, ela é bem-vinda, né? Afinal de contas, estamos numa escola, né? Numa sala de aula. E eu acredito que se a sala de aula não proporcionar um momento para discussão, e sim um momento só para silenciamento, não faz nenhum sentido, né? Afinal de contas, nós estamos em formação, não é isso? Vocês estão na escola porque vocês estão em formação, né? E eu, como professora, também estou em formação, eu estou sempre aprendendo. Então, eu acho que a discussão ela é válida, é bem-vinda, a gente só precisa tomar o cuidado para o momento em que ela vai aparecer, se ela é pertinente naquele momento ou se é melhor deixar para outro, tá bom? É só isso. Bom, eu vou apresentar aqui o meu slide para vocês, meu PowerPoint. Vamos ver. Ué, onde é que tá? Ah, tá aqui na mesa 1. Beleza. Tá aqui, galerinha. Acho que está aparecendo para vocês, né? Acredito que sim. Se uma pessoa me disser sim, eu já tô feliz. Obrigada, Rafa. Ô, galerinha, vocês estão silenciosos hoje, hein? Estão dormindo? Estão mais lentos que eu, que isso? Então tá, vamos seguir, vamos em frente, né? Modernismo no Brasil, segunda geração, olha só, mudou, né? A figurinha aqui do slide mudou, mas não mudou muito, né? Porque se você olhar bem para essa figurinha, olha só, nós temos uma família de retirantes que está provavelmente viajando com praticamente tudo que tem, né? Com as suas trouxinhas, os filhos, a família inteira aqui, né?
Bom, por quê? Porque essa imagem já tem que indicar para você algo que vai aparecer para a gente aqui na Raquel de Queiroz, que é a autora que nós vamos estudar, ok? Que é justamente algo que já foi abordado por nós em aulas anteriores, lá no Graciliano Ramos, a temática da seca, tá bom? Então, quando a gente fala em Raquel de Queiroz, a temática da seca, ela tem que ficar bastante gritante, digamos assim, na tua cabecinha, né? Você tem que associar essas duas coisas, Raquel de Queiroz, temática da seca. Aí você pensaria assim, nossa, Raquel, de novo, vamos falar as mesmas coisas que você já falou, né, a respeito da obra do Graciliano Ramos? Não, porque os dois abordam a temática de maneira diferente. Então, fiquem ligados aí para a gente poder também conversar sobre essas diferenças, tá? Pessoal, a gente está encerrando hoje a apostila 16, tá? Na próxima aula já começaremos a 17. Capítulo 38, módulo 96, a partir da página 34. Estão prontos? Estão prontas? Para lembrar lá os videozinhos que eu gravava para vocês, né? Vamos em frente então, tá bom? Quando a gente trata do modernismo geração de 30, nós vimos que vários autores são autores relevantes para essa geração. A gente começou tratando do Graciliano Ramos, falamos do José Lins do Rego, Érico Veríssimo, que foi o único escritor que a gente abordou aqui do Sul, né? Jorge Amado e, por último, olha só, a Raquel de Queiroz. A Elita deixou ali um comentário, né? Que senhora simpática. Elita, exatamente isso, tá? Se a gente vai olhar algumas entrevistas que a Raquel de Queiroz deu, ela era justamente isso que a Elita conseguiu reparar pela foto, né? Uma senhora simpática, sempre sorridente, aberta a discussões, que não julgava as pessoas, pelo contrário, assim, aceitava as ideias, debatia as ideias. Tem uma entrevista que ela dá, que ela fala sobre não ter crença, não ter religião, né? Ela fala assim, eu não tenho fé porque Deus não me deu, do tipo assim, eu não fui ensinada para isso, né? Como se Deus não quisesse que ela tivesse fé, mas que estava tudo bem as pessoas terem fé, que ela tinha escrito vários livros sobre as crenças das pessoas, né? E que ela acreditava muito no poder, assim, das crenças que as pessoas tinham, mas que ela não tinha. Então, assim, eu achei isso muito bonitinho, muito fofinho. É claro que é algo que a gente precisa ter no dia a dia, né? Não é porque você não acredita em algo que outras pessoas não possam acreditar. Mas para o tempo dela, né? Pro momento em que ela viveu, para o lugar em que ela viveu, ela tinha sempre uma mente bem aberta. Ou seja, ela foi uma mulher. A gente pode dizer isso, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, tá? E isso se deve, galerinha, principalmente por conta da formação dela, tá? Além de ter uma formação leitora muito forte, a Raquel de Queiroz nasceu em uma família de posses, era uma família bem-sucedida, tá? Mas uma família que, acima de tudo, criou a Raquel de Queiroz com uma certa liberdade, com uma certa independência, o que fez com que ela se tornasse uma mulher também independente, tá? E aí ela traz essa abordagem, né, de como ela se sente no mundo para os livros e principalmente em observação, né, como as outras mulheres são tratadas em outras famílias, como essa questão, essa relação, né, numa sociedade ainda, né, patriarcal, o tratamento da mulher. E ela aborda isso na maior parte dos livros que ela escreve. Então é muito legal isso, tá? Elita, sim, né? A primeira mulher que a gente estuda. Eu fiz vários apontamentos para vocês ao longo dos nossos anos sobre mulheres que escreveram, mas oficialmente, agora, só agora, é a primeira vez que a gente vai estudar de fato, né, na literatura brasileira, uma mulher, né? O que é um absurdo, né? Imagina, será que só agora, né, na geração de 30 que começou a escrever, que as mulheres começaram a escrever? Óbvio que não, óbvio que não, né? Mas ok, vamos em frente. Deixa eu voltar aqui rapidão, olha só, se a gente fala de Raquel de Queiroz, então, lembra lá, né? A gente está falando de Seca e um dos principais livros, o livro mais lido da Raquel de Queiroz, chama-se O 15. E olha só que coincidência, galera, O 15 é um livro que a Raquel de Queiroz escreveu bem novinha. Depois eu vou dar mais detalhes sobre ele. E foi o primeiro livro que ela escreveu. É muito difícil isso acontecer, sabe? Você ter um livro de um autor
super aclamado e esse ser o primeiro livro que aquele autor escreveu. Normalmente o autor vai amadurecendo a sua escrita, vai ficando melhor com o passar do tempo, digamos assim, né? E a Raquel de Queiroz, tá, logo de cara, já chocou a crítica, né? Mário de Andrade leu, Graciliano Ramos leu, vários autores dessa geração de 30 leram o 15 e se inspiraram em o 15, deixaram comentários e ficaram amigos da Raquel, enfim, tá? Vamos seguir que a gente tem bastante coisa para tratar. Eu resolvi fazer na aula de hoje algo diferente do que eu vinha fazendo nas últimas aulas. Ao invés de começar falando um monte sobre a autora, eu decidi, galerinha, olha só, trazer logo de cara um trecho do romance mais famoso dela, o 15. A gente vai ler outros trechinhos mais pra frente, mas olha só, para você ter uma noção de como é a escrita da Raquel, e você vai ver, cara, que esse romance é muito gostosinho de ler, a linguagem dele é gostosinha de ler, tá? É fluida. Você começa a ler e não quer parar mais, tá? Então ele começa dizendo assim. Aqui não é o início da história, não, tá? É o capítulo 9 já. Enfim, ele fala assim: chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo do fundo, no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino, já vem. Vem lá o quê? Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos. Nenhum triste vintém azinhavrado. Lembrou-se da rede nova, grande, de listas, que comprara em Quixadá por conta de um vale que o Vicente o deu. Tinha sido para a viagem, mas antes dormir no chão do que ver os meninos chorando com a barriga roncando de fome. Estavam já na estrada do Castro e se arranchavam debaixo de um velho pau branco, seco, nu e retorcido. A bem dizer ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. O vaqueiro saiu com a rede, resoluto. Vou ali naquela bodega ver se dou um jeito. Voltou mais tarde sem a rede, trazendo uma rapadura e 1 litro de farinha. Tá aqui. O homem disse que a rede estava velha, só deu isso, e ainda por cima se fazendo de compadecido. Faminta, a meninada avançou, e até mocinha, sempre mais ou menos calada e indiferente, estendeu a mão com avidez. O que vocês conseguem interpretar desse trecho que eu li para vocês? Que cena que está acontecendo aqui? O que vocês conseguiram visualizar com essa leitura? Coloca ali no chat para prof. Eu estou forçando aqui a participação de vocês porque eu estou vendo que vocês estão muito caladões. Uma família que passa fome, Maria Luísa, é isso, mas é uma família que passa fome em uma situação específica, né? Aqui a gente vê que é a narrativa da fome pela primeira vez, né? Chegou a desolação da primeira fome. O que significa isso, né? Se a narradora coloca que chegou a primeira fome, significa que ela foi a única? Não, né? Aí a Elita falou, são migrantes com muitas crianças. A família do Chico Bento migrou com a mulher, tá? E 5 filhos, galerinha. São 5 crianças, tá? Para matar a fome aí no meio do processo, né? Nessa viagem. Então, eu já adiantei para vocês que o 15 é um livro que vai tratar sobre a questão da seca, tá? E esses migrantes estão, então, fugindo dessa seca e buscando o quê? Bom, buscando um lugar que os acolha, primeiramente, né? E que tenha trabalho para que eles possam ganhar algum dinheiro, para que eles possam sobreviver. Eu quero que vocês pensem bem que quando a gente fala do retrato da seca no Nordeste, quando a gente retrata justamente, né, essa classe social, quando a autora retrata essa classe social, quando o Graciliano Ramos retrata essa classe social, a gente tem que pensar em famílias que não têm alternativas, tá? Não são dadas alternativas para essa família nem pelo Estado, nem pela sociedade como um todo. Só que essa não alternativa, ela fica muito evidente em O 15, tá? Quando você coloca, assim, as 2 obras literárias, né, Graciliano Ramos de um lado, com Vidas Secas, e O 15 do outro, essas 2 obras são muito tristes, as 2 são muito tristes, mas o Graciliano Ramos, ele tem um quê literário, certo? Então, mesmo que a gente entenda que aquela é a realidade, parece que a linguagem que ele trabalha naquela secura, né, o fato de ele ser tão conciso, parece que ele trabalha a literatura de um jeito como é que eu posso dizer assim, sugerir a realidade e não mostrar a realidade. E a Raquel de Queiroz, do contrário, a Raquel de Queiroz, ela já mostra de cara a realidade, e isso, cara, te assusta pra caramba. Ela toca muito mais, parece.
sabe? Eu gosto muito desse livro por conta disso. Muito bem, galerinha. Antes de eu, Raquelzinha, falar sobre a Raquel de Queiroz, eu vou mostrar para vocês uma mini biografia dela. É algo bem rapidinho e aí depois a gente volta aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o vídeo. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, em 1910. Aos 20 anos, publicou O 15, romance de fundo social e realista. O livro logo transformaria a Raquel numa personalidade literária. O 15 foi escrito numa linguagem culta, mas também utiliza palavras que vêm da linguagem popular. Raquel foge da retórica exagerada e do sentimentalismo da época. É simples e crua. Mas ela não escreveu apenas o 15. Escreveu outros romances, se arriscou na literatura infanto-juvenil e na dramaturgia. Raquel de Queiroz pertenceu ao Partido Comunista Cearense, mas aos poucos mudou sua opinião política e apoiou o golpe militar de 64. Nunca envolvi o que escrevo literariamente com ideologia nenhuma. Você pode apresentar o fato político num romance. O que você não pode é fazer pregação política. Romance não é para isso. Muito bem, então a Raquel de Queiroz aqui, ó, né, bem certeira. Inclusive eu quero fazer um comentário sobre essa fala final dela, né? Lembra que eu falei bem no comecinho da aula que a Raquel de Queiroz, ela acaba tratando um pouco sobre a questão de construção de mulheres fortes, né, frente a uma sociedade patriarcal? Então, ela própria não se intitula feminista, tá, gente? Mas o teor do que ela escreve tem tudo a ver com as ideias progressistas, tá? Então, vocês vão ver que isso vai ficar bem claro. O Vitor falou assim, essa mulher tem um entendimento além do tempo dela. Vitor, é isso mesmo, tá? Aquilo que eu falei para vocês, ela era uma grande leitora, ela sempre foi incentivada a ler, tá? Então, no meio em que ela viveu, o tipo de incentivo que ela recebeu. E principalmente, gente, olha só, as influências literárias dela ajudam um pouco a Raquel de Queiroz a construir, tá? A ideia que ela tem da realidade, a ideia que ela tem de mundo. Sabe por quê? Porque a Raquel de Queiroz, eu botei aqui que ela viveu 93 anos, Gabriel, é isso mesmo, tá? Porque a Raquel de Queiroz, ela não era uma ávida leitora de romances românticos, né? Quando a gente pensa em muita literatura, principalmente uma literatura que se diz voltada para as mulheres, logo a gente pensa assim, as mulheres gostam de ler os romances românticos, as historinhas de amor, aquelas coisas aguadas, lembra lá do Madame Bovary? Então, Raquel de Queiroz, não. Raquel de Queiroz gostava de ler o Essa de Queiroz. E a gente viu, não, o Essa de Queiroz, ele é realista, tá bom? Então, além, claro, do Essa de Queiroz, ela gostava muito dos romances russos. Ela traduziu, galerinha, vários romances importantes do russo. Então, só para vocês entenderem o grau de intelectualidade dessa mulher e, assim, o tipo de história e literatura a que ela teve contato, tá? Ela morreu no ano que uma pá de gente daqui nasceu. Exatamente, né, gente? 2003, comparado a vários autores que eu mostrei para vocês, é extremamente recente, né? Ela viveu bastante, muito lúcida, muito lúcida. O que me faz acreditar que talvez eu viva esse tanto de tempo também, né? É só a gente ler bastante, aí a gente deixa o nosso cérebro... Claro que não, né? Existem outros fatores, mas a gente deixa o nosso cérebrozinho trabalhando, assim. Mas é muito engraçado que nas últimas das últimas dela, assim, bem na velhice mesmo, ela ainda estava extremamente lúcida. Isso é muito interessante o que a leitura pode fazer com a gente. Além de escritora, galerinha, ela trabalhou em jornal, então ela foi jornalista, escreveu muitas crônicas, tá? O Gabriel perguntou se o livro dela foi realista. Ó, Gabriel, a gente está falando da geração de 30. Aqui a gente já está trabalhando com neorrealismo, tá? Então não é mais o realismo, é neorrealismo. É uma nova maneira de abordar o realismo. É como se fosse ainda mais realista ainda. É como se fosse um realismo do século 20 aqui, tá? Não se esqueçam disso, tem essa questão, tá? Então, ela foi cronista, foi jornalista, foi teatróloga, tá? Ela escreveu teatro também, se aventurou, gente, no campo da literatura infantil. Não foi só Monteiro Lobato que escreveu literatura infantil, não. A Raquel de Queiroz também escreveu muita literatura infantil. Inclusive, se você der um Google aí, é bem fácil você achar os livros infantis dela. É interessante para a gente ver ali o outro viés, né, dos autores. Eu acho legal. E olha só, eu botei bem grandão aqui porque eu precisava fazer esse destaque para vocês, né, gente? Ela
foi a primeira mulher, é um absurdo isso, mas ok, vamos lá. Ela foi a primeira mulher a ser nomeada para a Academia Brasileira de Letras, para a ABL. Isso aconteceu, galerinha, em 1977. Então pensa lá, o primeiro livro que ela escreveu, que foi o 15, foi publicado em 1930, exatamente 1930. Mas ela só foi indicada, nomeada para a Academia Brasileira de Letras em 77. Imaginem vocês que a Academia Brasileira de Letras ela foi fundada lá pelo Machado de Assis às voltas de 1880. Então, estão percebendo o que está acontecendo aqui? Uma mulher só entra para a Academia Brasileira de Letras praticamente quase, né, 100 anos depois que essa entidade, né, existe. Isso é um absurdo muito grande. A gente já havia comentado em outras aulas que lá dentro do realismo tem a Júlia Lopes de Almeida, que é uma contemporânea lá do Machado de Assis, é uma escritora, mulher, né, que foi indicada, mas não recebeu o prêmio, porque, né, a Academia Brasileira de Letras não podia premiar as mulheres, enfim, né, aí a gente pensa assim, né, quem que estabeleceu que não podia premiar, né, isso que eu fico mais indignada, quem que disse que não podia premiar, mas quem falou que não podia premiar, né, tem algo muito errado aí, mas enfim, só para vocês entenderem aí por que a Raquel de Queiroz ela é tão importante para a gente, né? Além de ser uma mulher bem representativa, além de representar outras mulheres na sua literatura, e ela dá protagonismo para essas mulheres mesmo, tá? Ela também ganha uma importância no cenário nacional quando ela é indicada para a Academia Brasileira de Letras. Para você ter uma noção, galerinha, nem o Graciliano Ramos foi indicado para a Academia Brasileira de Letras, ele não tem lá uma cadeira. Tá? Então, só para você ter aí essa noção básica. Vamos lá. Raquel de Queiroz, então, é cearense. Raquel, por que é legal a gente lembrar que ela é cearense? Porque ela vai tratar sobre as experiências dela no Ceará. Tá? Então, ela faz parte desse contexto do romance de 30, como o Gabriel já havia lembrado ali, né? Do neorrealismo. Tem que lembrar também do neorregionalismo, por quê? Porque é um romance regionalista, né? Vai tratar da questão do Nordeste. Ela se preocupa bastante com a questão social, principalmente, tá, gente? Olha só o que eu ia fazer, eu ia botar some, mas era para falar fome. Fome com seca, tá? Olha só. Nossa, Raquel, tô sequelada, gente, perdão, tá? Então, olha só, ela se preocupa com a questão da fome, que é algo que advém aí da seca, tá bom? As posições dos autores na ABL é para sempre? Oi, Gabriel, sim. A Raquel de Queiroz, por exemplo, ocupou a cadeira número 5. O patrono dela que foi, ou seja, a pessoa que ocupou aquela cadeira, né, antes dela, foi o Bernardo Guimarães, um autor do romantismo, tá? Então, sim, acho que o único que tem a cadeira cativa é o Machado de Assis, que ele tem a cadeira número 1 e fica sempre com ele, assim, tá? Porque ele é enfim, né, o idealizador e tal, tá? Vamos em frente aqui. Estilo da Raquel de Queiroz, extremamente objetivo e racional, tá, gente? Então, assim, enquanto você tem um Graciliano Ramos lá, que é, como é que se diz, que é conciso, a Raquel, ela é objetiva, no sentido de que se ela precisar usar várias palavras para expressar o que ela quer, ela vai usar, mas sem sentimentalismo, tá? Por isso aqui um neorrealismo. Ela expressa a realidade nua e crua, sem medo de dizer o que precisa ser dito, tá? E por isso que o romance dela acaba ardendo assim na gente, né? Toca bastante, tá? Extremamente lúcido e racional. Com relação à linguagem, lembra lá do primeiro trechinho que eu li para vocês, né? É uma linguagem dinâmica, então tá o narrador falando, daqui a pouco dá voz aos personagens, a gente percebe ali vou até botar aqui, alguma linguagem regional, né? O falar regional aparece principalmente na fala desses personagens, mas a Raquel de Queiroz, como influência da própria formação que ela teve, provavelmente, né? Ela respeita a norma padrão, coloca as vírgulas nos lugares, digamos assim, né? Não tem problema ali
inadequação, digamos assim, problema não, né? Não tem inadequação com relação à regência, com relação à concordância das frases, tá? Então, ela respeita ali a linguagem padrão, mas ela também populariza, digamos assim, os falares regionais, tá? E tudo isso, esse conjunto todo, a objetividade, a linguagem dinâmica, a linguagem próxima ali dos folhetins, né, que tinham como objetivo ser objetiva, né, e o falar regional, tornam essa leitura uma leitura bem mais engajada, digamos assim, engajada com o local, né, que ela está retratando, e por isso ela acaba sendo de fácil leitura, tá? Além disso, a Raquel de Queiroz adora fazer observações psicológicas sobre as personagens, tá? Isso é muito interessante, porque dá, digamos que, voz e vez aí aos personagens como um todo. Galerinha, quando a gente fala das temáticas principais da Raquel de Queiroz, botei bem grandão aqui que é para a gente não esquecer, então. Ela vai tratar da seca, das consequências da seca, dentre elas a fome, mas não só, tá, gente? Quando ela retrata a família de retirantes do Chico Bento, né, em O 15, é muito interessante porque ela mostra para gente como a seca ela atinge as diferentes famílias de diferentes classes sociais no Brasil. Então, como é ser pobre, retirante durante a seca, como é ser rico, fazendeiro durante a seca, ou como é ter uma fazendinha, né? Não ser rico, mas ter uma fazendinha ali para o sustento, para a subsistência durante a seca. Ela vai abordando várias classes sociais. Isso é muito interessante, porque a interação entre essas classes vai fazendo a gente enxergar ainda mais a realidade, claro, né? A gente está falando dessa realidade da seca de 1915. Já vou falar um pouquinho mais sobre o livro. Em outras histórias, galerinha, ela vai abordar também, olha só, a questão do cangaço, que é uma questão muito forte ali, né, para o Nordeste, principalmente como uma justificativa, digamos assim, né, para o banditismo praticado pelos cangaceiros, né? Será que a gente chama de banditismo mesmo? Será que a gente os considera bandidos? Ou será que eles são heróis? Heróis ou vilões, né? Então, ela trata aí dessa questão do cangaço para discutir realmente socialmente esse papel social dos cangaceiros, tá? Ou das cangaceiras, porque ela retrata muito as mulheres também nesse papel, tá bom? Personagens femininas emblemáticas. Galera, essa daqui é a principal marca da Raquel de Queiroz. Não importa a temática que ela aborde, ela sempre trata de personagens femininas como protagonistas e personagens femininas extremamente fortes e emblemáticas, que têm um papel importante naquela narrativa e que tem um papel muito mais importante porque como ela acaba retratando homens que são, como é que eu vou dizer assim, ó, secundários, né? Ela deixa ali a história, a narrativa dos homens em segundo plano, aí essas mulheres se destacam ainda mais, tá? Então, só para você ter essa noção aí. E claro, existe uma discussão, talvez implícita, né, não explicitada, mas que está na narrativa, a gente lê, está escancarado na narrativa, na verdade. Quando eu digo que não está explicitada, ela só não fala assim, olha, estou falando disso, mas quando a gente lê a narrativa, a gente percebe, que é a questão do papel da mulher mesmo em uma sociedade patriarcal, em uma sociedade machista em decadência, tá bom? Isso é bem importante também, que já começa a ser questionada aí pela sociedade. Raquel, quais são as obras principais da Raquel de Queiroz? Olha só, O 15, que foi a primeira obra que ela escreveu, Dora Doralina, João Miguel, Memorial de Maria Moura, vou destacar os principais mesmo, tá? Olha só, Memorial de Maria Moura, aqui, né, ela tem uma personagem muito importante que, inclusive, os críticos literários falam assim, Maria Moura é o alter ego da Raquel de Queiroz, né? E aí, em uma entrevista, a Raquel de Queiroz fala assim, o quê? Nossa, eu sou muito diferente dessa mulher, né? Ela é forte, ela é braba, ela é bandida, eu não sou nada disso, ela fala. Então ela tenta interessante, ela tenta justificar um afastamento entre ela, Raquel de Queiroz, e as personagens femininas que ela cria, mas a gente consegue perceber que existe sim, né, algum tipo de relação, tá? As Três Marias também é uma obra bem importante da Raquel de Queiroz, uma obra muito bonita, inclusive, uma obra muito legal, bem interessante de se ler, tá?
Lampião, que é uma peça de teatro, deixa eu botar aqui, é um teatro da Raquel de Queiroz, tá? E Caminho de Pedras. Esse livro aqui é um livro que tá na minha lista para leitura, galerinha. Eu ainda não li, mas, ó, tá na minha super lista de leitura. O presente de Natal para o prof, hein? Tô brincando, gente, eu leio PDF. Se eu achar, nem achei ainda. Enfim, vamos em frente, ó. Obras mais importantes para lembrar, então. O 15, Memorial de Maria Moura e As Três Marias, tá? Então, essas três obras aí são realmente icônicas da Raquel de Queiroz. Vamos falar sobre o 15? Sim, vamos falar sobre o 15. Antes de tratar exatamente, né, da narrativa, eu vou mostrar mais um videozinho para vocês, tá? Acompanhe aí com a prof. Deixa eu tirar este. É bem curtinho. Você pode tomar o rumo, ou se quiser, fique nas aroeiras, mas sem serviço de fazenda. Sem mais do compadre amigo. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios. É preciso abandonar a terra, as raízes, o amor. Vidas modeladas pelo barro seco. Na bagagem, a esperança árida do desconhecido. Uma história de resistência, desapego e coragem. Um flagelo de sonhos e destinos. Depois do quinzenal de 1900, em global aquecimento, propagar que netoriano foi a seca quereniana que acabou com muito plano e a vida melhor. Ficou em paz. Não tinha mais de chorar de fome, estrada fora. O 15, de Raquel de Queiroz, na biblioteca da sua escola. Aqui são só os créditos, tá, pessoal? Depois esse videozinho tá disponível para vocês, caso vocês queiram assistir de novo, né? É como se fosse uma propaganda de O 15, né? O que esse texto vai tratar? Então, olha só, como o videozinho já falou para vocês, né? O 15, esse nome, o 15, veio justamente do ano em que aconteceu uma grande seca no Ceará, 1915. O que eu quero falar para vocês é que o seguinte: antes dessa seca de 1915, o Ceará sofreu uma outra grande seca que foi retratada, que foi descrita em 1877, uma seca que durou mais de 3 meses. E essa seca, gente, deixou muitas sequelas, assim, ó, no estado do Ceará inteiro e preocupou realmente, assim, estado e a população geral, a população como um todo, porque essa seca ela dizimou mais da metade da população que vivia nos interiores, assim, que, né, tentava migrar ou que nem sabia que nem tinha chance de migrar e acabou morrendo, gente, de fome. Tá? É isso mesmo. A fome, por conta da seca, matou muita gente em 1877 no Ceará, tá? E aí, obviamente, a Raquel de Queiroz não era nascida em 1877. Então, a grande lembrança que ela tem das histórias relacionadas à seca vem do momento em que ela era criança. Então, ela pegou a seca de 1915, que era contada muito para ela vivenciou isso quando era criança, mas até a Raquel de Queiroz fala em uma entrevista que a seca mais emblemática para ela foi a seca de 1919 e não a seca de 1915. Mas óbvio, né? Como criança, uma primeira história assim que choca, e ela pegou e retratou essa primeira história, né? Essa primeira grande história sobre a seca que a chocou, tá? Mas é importante que a gente entenda que tudo, inclusive, que ela constrói a respeito desse ano de 1915 também tem uma certa influência com o que aconteceu na seca de 1877. Então, ela retrata uma família de retirantes, a família do Chico Bento, que trabalha na fazenda do Quixadá, tá?
O Chico Bento, ele é um vaqueiro, então, obviamente, ele vive de cuidar do gado e cuidar da fazenda, e se não tem muito o que fazer, se a seca está chegando, o gado, ele é deixado para morrer, então ele recebe lá um recado do dono da fazenda, dizendo que ele pode até continuar lá, que ele pode partir se ele quiser, mas o que importa é que ele não trabalhe mais, no sentido de, assim, olha, não faça mais nada, porque eu não vou mais te pagar. Né, eu não tenho mais dinheiro para te pagar, não tenho mais o que fazer, o meu gado está morrendo, eu não tenho mais o que fazer, tá? E aí, em paralelo a essa história aí da família de retirantes do Chico Bento, a gente tem a história da Conceição, e é aqui que entra a figura feminina, tá? A história da Conceição, num primeiro momento, ela não tem nada a ver com a família do Chico Bento, mas como a Conceição ela tem um primo que tem a fazenda do Quixadá, olha só, a relação entre os personagens se dá dessa forma, tá bom? Então, o primo da Conceição é o dono da fazenda lá em que o Chico Bento trabalha. Essa é a relação entre esses personagens. E, obviamente, a Conceição ela é uma professora, ela é uma mulher independente, é uma mulher que não se deixa levar por sentimentalismos, né? Ela não tem uma formação romântica, ela tem uma formação bem realista, tá? Então, como uma figura autônoma feminina nessa sociedade patriarcal, ela deixa bem evidente que ela não quer deixar de estudar, ela é uma pessoa que estuda bastante, ela é professora, eu já falei, né? Ela lê bastante também, então ela passa, assim, as noites lendo, ela lê muito, e aí, além de tudo isso, ela não pensa muito em se casar, ela não romantiza o amor, né? É muito interessante porque o amor não é idealizado, o relacionamento amoroso, ela chega a se apaixonar pelo primo dela, que é o Vicente, mas não é um amor romantizado, é um amor comum, cara. Bom, não vai dar pra gente ficar junto? Beleza, então, fazer o quê? Não vai dar, não vai dar. É algo bem mais racional, tá? É claro que a gente sabe que no dia a dia, na nossa realidade, não é bem assim que acontece, mas seria uma real idealização, assim, de relacionamento amoroso, assim. A gente não ia precisar ficar sofrendo tanto se a gente tratasse o amor como a Conceição tratava o amor nesse romance o 15. E, galera, sabe o que é mais interessante de tudo isso? A Raquel de Queiroz escreveu esse livro quando ela tinha 19 anos e publicou esse livro quando ela tinha 20 anos. Eu falei para vocês, foi o primeiro livro dela. E quer saber mais uma coisa interessante? Se você pensa assim, provavelmente a Raquel de Queiroz se inspirou no Graciliano Ramos para poder escrever. Não, foi o contrário. Esse livro foi publicado em 1930 e o livro Vidas Secas do Graciliano Ramos foi publicado em 1938. Ou seja, o Graciliano Ramos leu Raquel de Queiroz para se inspirar e fazer Vidas Secas. Isso não é fantástico? Isso é muito fantástico, cara. Essa mulher é muito boa, para não falar um palavrão aqui, né? Enfim, é interessante a gente notar que ao longo da narrativa, né, já que nós temos o Chico Bento, que são esses retirantes que não têm mais a fazenda do Quixadá para trabalhar e que precisam rumar para o norte, o livro deixa bem claro que eles vão em direção à Fortaleza para procurar trabalho, para procurar o que comer, né, enfim, buscando uma situação melhor de vida. É muito interessante porque o Chico Bento ele vai perdendo a família ao longo desse retiro, tá? Ele não consegue comprar uma passagem de trem para a família, né? Porque imagina, olha quantos integrantes, são 7 pessoas na família. Ele não consegue comprar, porque ele não tem dinheiro. Então ele fala, bom, a gente vai ter que ir caminhando mesmo, tá? Então eles saem caminhando rumo ao Ceará. O Ceará eles estão, né? Rumo à Fortaleza. E aí, como a seca vai, né, piorando, e como essa família é uma família que não tem dinheiro, não tem posses, né? Vocês viram ali a primeira cena que eu li para vocês, é uma cena em que o Chico Bento vende a rede que eles têm, a rede para poder dormir, para que eles, em troca de comida, né, para que eles pudessem comer alguma coisa. Então, vai faltando comida, vai faltando água no decorrer desse caminho, e como eles não têm dinheiro para comprar, as pessoas também não se solidarizam. Isso é muito interessante, tá, gente? Porque quando a gente lê o romance o 15, é muito normal a gente meter a culpa no governo, meter a culpa no Estado só, né? A gente fala assim, a culpa é do Estado que não provê políticas públicas para essas pessoas, ou que não se preocupa com elas. Só que esse romance da Raquel de Queiroz escancara isso que eu fico mais de cara. Escancara como nós, seres humanos, somos podres.
Como a gente não se solidariza com os outros, como a gente, mesmo podendo ajudar, não ajuda e não quer ajudar. Isso que é o pior, né? Não ajuda e não quer ajudar. Então, a Raquel de Queiroz, ela mexe bastante com a gente nesse sentido, sabe? O que eu estou fazendo, né, frente a essa sociedade, para mudar um pouquinho que seja o mundo que está à minha volta, tá? Isso é bem interessante. Eu coloquei aqui, galerinha, um trechinho da morte de um dos filhos, tá? Olha só, lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida. Para cair depois, não tinha mais... É isso mesmo, não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida para cair depois no mesmo buraco à sombra da mesma cruz, ou seja, uma visão extremamente pessimista. Galerinha, vocês estão aí? O último comentário a Elita me deixou faz 15 minutos, eu tô preocupada. Tá tudo bem? Sim, então tá. Beleza. Vocês estão chocados, né? Estão chocados aqui com a história da Raquel de Queiroz. Beleza. Então, assim, olha só, para a gente fazer um contraponto, né, Raquel? Qual é a diferença e qual é a semelhança entre os livros O 15 e o livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, tá? Então, assim, além de O 15 abordar uma seca específica, que é a seca que aconteceu em 1915, trazer aspectos, né, relacionados a famílias de várias classes sociais, como essas famílias vivenciam a seca, além de tratar de um pessimismo, né, porque os personagens eles vão morrendo ao longo da narrativa. O Gabriel, os personagens vão morrendo completamente ao longo da narrativa, não existe esperança, tá? Porque, inclusive, olha só, quando eles chegam em Fortaleza, espera-se que eles cheguem em um lugar que os acolha, e aí eles chegam lá e vão direto para um chamado campo de concentração. Vocês sabiam que existiam campos de concentração no Ceará? Não tem nada a ver com os campos de concentração da Segunda Guerra, tá? É só o nome que é o mesmo. Eu vou mostrar um videozinho bem curtinho para vocês fazerem, para vocês entenderem o que é, tá? Então, eles vão para esses campos de concentração. E aí, galerinha, as demonstrações assim de solidariedade com relação a essa família, as demonstrações de ajuda com relação a essa família são ínfimas, pequeníssimas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse videozinho que fala sobre a questão do campo de concentração no Ceará. 3 minutinhos, bem rapidinho, tá? Estamos aqui no cemitério da Barragem do Patu, em Senador Pompeu, sertão central do Ceará. Em 32, cerca de 20 mil pessoas foram concentradas neste local para não irem para Fortaleza. Embora tenham sido atraídas para cá com promessa de que viriam trabalhar na construção da Barragem do Patu, que na época foi projetada para ter 200 milhões de metros cúbicos d'água. Ao longo da via férrea do sul do Ceará, que começa em Fortaleza e acaba no Crato, cerca de 500 e poucos quilômetros, foram construídos 6 campos de concentrações. O Alagadiço, que foi ressuscitado em 32, que está no 15 de Raquel de Queiroz, e que é o da Jacarecanga, no livro A Fome de Rodolfo Teófilo. O do Otávio Bonfim, antigo matador e hoje estação Otávio Bonfim, o campo de concentração de Quixeramobim, o de Senador Pompeu, o de Cariús e o de Crato. 2 em Fortaleza e 4 nesses mais de 500 quilômetros de linha férrea. A expressão campo de concentração está no 15 de Raquel de Queiroz. Diferentemente dos campos de concentrações da Segunda Grande Guerra, não houve câmara de gás, mas o pessoal morreu de fome e de doença. Só tinha um médico atendendo esses 20 mil retirantes. E as milhares de pessoas que chegaram aqui, inúmeras famílias, cada uma delas pode-se dizer que seria uma espécie de Fabiano de Vidas Secas, ou um Chico Bento de O 15, ou um Manuel Freitas da Fome de Rodolfo Teófilo, que bem retratam esse sofrimento. Então esse aqui é o local do drama, é o local das almas martirizadas. 20 mil pessoas foram colocadas aqui, com a ração miserável, proibidas de saírem. Segundo relatos de sobreviventes, houve uma época que faltou até roupa e os sacos de farinha e de açúcar foram usados como roupa para todo mundo. Às vezes morria de noite, às vezes morria meio-dia, toda hora. Morreu gente da conhecida nossa, morreu sem servir, porque aqueles não viu, resistia. Mas os já idosos não podiam resistir. E com toda a tecnologia que nós temos,
Mudou? Será que a seca, nós já aprendemos com o nosso conhecimento a conviver com ela e a seca ser apenas um fenômeno da natureza, tão natural para os animais que vivem aqui, os calangos, os preás, mas para nós é tão dramático. Está aí, a maioria da cidade do Ceará, 25 cidades já estão sem água, dependendo de carro-pipa, a barragem aqui está quase seca, o drama se repete. Então, entra ano, sai ano, monarquia, república, governo, esquerda, direita, centro. Nós não temos sido capazes de ter nem a justiça social mínima para enfrentar um fenômeno tão natural quanto a seca da natureza. Enfim, galerinha, esse era o meu recadinho para vocês, tá? No finalzinho dos slides, deixa eu botar lá, tem os exercícios, botei ali um recadinho, né? Leia Mulheres, leia Raquel de Queiroz, tá? São 4 tarefinhas sugeridas, certo? E, enfim, acabou o nosso tempo, acabou o nosso horário, eu espero que vocês tenham entendido a Raquel de Queiroz. Se não entenderam, perguntem para mim. Amanda perguntou ali, né, por que desses campos de concentração? Amanda, os retirantes, para eles não chegarem até a cidade e não entrarem em contato direto com a população da cidade, eram deixadas nesse campo de concentração. Esse campo de concentração, inclusive, ele era vigiado, tá? É para isolar mesmo os retirantes, para que eles não tivessem contato com a população da cidade, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Para que eles não chegassem aos grandes centros urbanos. A gente pode entender os campos de concentração como as periferias, tá? As primeiras periferias do Nordeste, tá bom? Pessoal, espero que tenham entendido. Um beijo para vocês, tá? Boas aulinhas aí. Na próxima aula eu explico por que eu coloquei um do e um poema aqui, tá bom? Beijão. Tchau, tchau, galera.